Nós estamos vivendo na era de ouro da exploração espacial. Pela primeira vez na história, a ideia de levar seres humanos até outros planetas sai da ficção e começa a virar uma discussão séria de logística. E desses outros planetas, um deles chama a nossa atenção especificamente, provavelmente se tornando o primeiro alvo da colonização humana interplanetária: Marte. Mas antes de fazer as suas malas e entrar em uma Starship com destino ao planeta vermelho, é justo você se perguntar: você seria mais velho ou mais novo em Marte? Existe um paradoxo bem famoso na física que é uma consequência direta da relatividade restrita, teoria publicada por Albert Einstein em 1905. Nesse paradoxo, dois gêmeos idênticos são separados por um programa espacial. Um dos gêmeos fica na Terra, enquanto o outro entra a bordo de uma nave que atinge velocidades relativísticas. Sempre que alguém falar velocidades relativísticas, entenda como uma velocidade equiparável, mas nunca maior do que a velocidade da luz: 299.792.458 metros por segundo. Isso é importante para que o nosso irmão gêmeo astronauta experiencie a dilatação temporal em toda sua glória. Depois de 10 anos viajando nesse foguete, ele volta para a Terra e encontra o seu irmão. Só que, para o seu espanto, o irmão dele envelheceu 20 anos, enquanto ele envelheceu apenas 10. Essa história fala da dilatação temporal causada pela velocidade, mas não é só a velocidade que influencia na passagem do tempo, a gravidade também influencia. E ela vai ser o foco desse vídeo. Quando eu perguntei se você seria mais velho ou mais novo em Marte, provavelmente essa pergunta não fez sentido para você. Mas isso é normal. Nós vivemos em um mundo de baixas velocidades, que na física nós conhecemos como um mundo newtoniano. O mundo newtoniano pode ser descrito perfeitamente pelas leis do movimento que foram propostas pelo físico Isaac Newton. E foi graças a ele que nós passamos a compreender melhor o mundo e o universo ao nosso redor. E aqui está a palavra-chave: o mundo ao nosso redor. Newton só tinha acesso às observações que são feitas aqui na Terra. Uma das histórias mais famosas dele é da maçã caindo na sua cabeça, que provavelmente nunca aconteceu. Mas mesmo se essa história não for verdade, nós podemos aprender algo sobre o mundo que Newton enxergava, que na verdade é o mundo que a maioria de nós enxerga. Coisas simples como uma maçã caindo de uma árvore, uma pessoa pedalando em uma bicicleta ou uma pedra sendo jogada em um lago, criando ondas como consequência, são coisas comuns que acontecem no nosso dia a dia. Todas elas têm algo em comum: elas acontecem em baixas velocidades e em campos gravitacionais fracos. Diferente do campo gravitacional absurdo em um buraco negro, que inclusive é a camiseta que eu tô usando agora. Ela já tá disponível na minha loja, a LOS, e você tem 10% de desconto na sua primeira compra se você usar o cupom LOS10. O cupom também funciona independente do número de camisetas, então se você quiser comprar todas da nova coleção, mais um moletom de uma só vez, essa seria uma excelente ideia. Então acesse uselos.com.br ou clique no link da descrição desse vídeo e comece a vestir o universo junto comigo. Perdão por isso, vamos voltar pro vídeo agora. Newton foi o primeiro a dar um sentido matemático profundo para todas essas coisas, criando as leis do movimento que permitem que a gente faça previsões acerca do mundo. Mas conforme os séculos foram se passando e a tecnologia foi avançando, algo curioso que nunca tinha acontecido antes começou a acontecer. A tecnologia permitiu que nós pudéssemos enxergar infinitamente mais longe do que o mundo ao nosso redor. E isso vale tanto para o micro, as coisas pequenas como átomos e moléculas, quanto para o macro, as grandes estruturas que formam o universo. Telescópios cada vez mais potentes nos permitiram enxergar além do nosso sistema solar, e microscópios foram se aperfeiçoando para enxergar cada vez mais as pequenas partes que compõem a matéria. E o lado teórico da física também avançou respondendo a essas mudanças. Um exemplo perfeito disso foi o físico Maxwell compreendendo o eletromagnetismo e nos ensinando que a luz é uma onda eletromagnética. Com tudo isso, foi possível começar a perceber que a física de Newton possuía limitações tanto no micro quanto no macro. Um jovem físico começou a se questionar sobre as equações introduzidas por Newton e algo nelas o incomodava profundamente. Esse físico era ninguém mais e ninguém menos do que Brian May, da banda Queen. Ok, brincadeiras à parte, dessa vez o físico realmente era Albert Einstein. Uma das coisas que mais incomodava Einstein era justamente a percepção do tempo na física newtoniana. Para Newton, o tempo era algo absoluto que passava de forma igual em todos os pontos do universo, não importa onde você estivesse. E isso faz total sentido em um primeiro momento. Se eu perguntar pro meu vizinho que horas são agora no apartamento dele, ele vai me dizer exatamente o mesmo horário que está marcando aqui no meu relógio. E nós podemos ir além nesse exemplo. Se eu combinasse com todos vocês que estão assistindo esse vídeo para contarmos exatamente 5 anos a partir de agora, e aí todos nós deveríamos nos encontrar no centro de lançamentos da NASA, todos nós chegaríamos ao mesmo tempo porque ele passaria igual para todos nós, não importa onde nós estivéssemos no planeta. Para Newton, não importaria nem se você estivesse próximo a um buraco negro.
O tempo é simplesmente igual e absoluto em todos os lugares do universo. Mas algo dizia para Einstein que isso não podia ser verdade. Ele cavou muito fundo nessa questão até que ele chegou à conclusão que mudou a história, de que o tempo não era absoluto, e sim relativo. Relatividade. Em um primeiro momento, Einstein concluiu que o tempo era relativo em relação à velocidade que as coisas estão. Essa frase soa estranha, mas tá certa. Quanto mais rápido você se move, mais devagar o tempo passa em relação a alguém que ficou parado. E esse é um dos principais resultados da relatividade restrita de 1905. Mas alguns anos se passaram e Einstein percebeu que o tempo não era só relativo em função da velocidade. Ele percebeu que tanto a massa, ou a sua equivalente a energia, poderiam distorcer o tempo. E ele foi ainda mais fundo. A massa não só podia distorcer o tempo, como a própria distorção do tempo conectada ao espaço era o que nós chamávamos de gravidade até então. Quanto mais massa estiver concentrada em uma região, mais o tempo é distorcido nessa região. Então, o tempo também é relativo na sua posição nessa curvatura. Basicamente é o seguinte: se você estiver em uma região em que a curvatura é mais intensa, tipo um buraco negro, mais o tempo está sendo distorcido e mais intensos serão os efeitos dessa distorção. E quanto mais longe você estiver, menos intenso vai ser o efeito. E você pode estar se perguntando: como eu sei em que posição eu estou na curvatura do tempo? Uma forma de estimar é medir a sua distância até o centro de massa do objeto mais massivo e mais próximo de você. No nosso caso, o objeto que mais causa distorção com efeitos mais intensos é a própria Terra. Inclusive, é essa distorção do espaço-tempo que a massa da Terra causa que nos prende nela. É o que nós chamamos de gravidade. É claro que o Sol também exerce uma influência e os outros planetas também, mas o efeito é pequeno o suficiente para que nós possamos ignorar nesse cenário. Para saber a nossa distância, nós podemos considerar o centro de massa da Terra, que fica aproximadamente no meio dela. Então só precisamos saber a nossa distância até o centro do nosso planeta. E surpreendentemente, a Terra é bem esférica. Se nós pegássemos uma bola de sinuca e fizéssemos ela ficar com o tamanho da Terra, o nosso planeta pareceria mais esférico do que a bola de sinuca, mesmo com o Everest e todas as montanhas. E essa é uma das razões pelas quais nós não sentimos nem observamos as diferenças da passagem do tempo quando você está no topo do Everest ou no meio de uma praia. O campo gravitacional que afeta o lugar onde eu moro é praticamente igual ao campo gravitacional que está afetando você nesse momento. No nosso mundo diário, nós podemos considerar a física newtoniana e, consequentemente, o tempo como algo absoluto, porque as diferenças da relatividade são tão pequenas que chegam a ser insignificantes. Mas quando nos afastamos da superfície, coisa de centenas de milhares de quilômetros, o efeito gravitacional passa a diminuir consideravelmente e os efeitos começam a ficar mais perceptíveis. E esse é o caso dos satélites de GPS. Eles precisam ser corrigidos pela relatividade a todo momento, porque o efeito da dilatação temporal afeta a precisão deles. Se nós não soubéssemos da relatividade, você não poderia usar GPS no seu carro porque o erro dele seria na casa dos quilômetros. Ok, aqui na Terra esses efeitos são baixos, mas eles passam a ser importantes a partir de uma certa altura. Mas e Marte, o pequeno planeta vizinho a nós, que é consideravelmente menor do que a Terra e possui uma massa menor do que a do nosso planeta? Será que o tempo em Marte é o mesmo tempo que o tempo aqui na Terra? Depois de tudo que eu falei nesse vídeo, a resposta claramente é não. Vamos supor que você vivesse em Marte por um tempo. Quando você voltasse para a Terra, você estaria mais novo, mais velho ou igual a que se você tivesse ficado na Terra pelo mesmo tempo? Responde nos comentários. Para as coisas ficarem mais interessantes, vamos supor que você tem um irmão gêmeo que decide ficar na Terra e você, bravo aventureiro, topou uma viagem para ficar 10 anos em Marte. Depois desses 10 anos, você volta para a Terra e se encontra com seu irmão gêmeo pela primeira vez. Quem vai estar mais velho? Vamos ignorar as viagens de ida e de volta para o planeta vermelho e nós vamos apenas considerar que o seu irmão gêmeo colocou uma contagem regressiva bastante sensível para 10 anos. Com um intervalo, nós podemos considerar que 10 anos são 3,156 vezes 10 na 8 segundos cravados. Então esse foi o tempo que o seu irmão colocou na contagem regressiva. Levando em conta que nenhum atraso ocorra, quando você chega na Terra, o seu irmão leva um susto. O relógio dele ainda não apitou. A contagem ainda não tinha chegado em zero. O tempo passou normal para você.
Inclusive, o seu relógio mostra que você está contando 10 anos em ponto. E é aí que você percebe que o tempo passou de forma diferente para você e para o seu irmão. Na verdade, você está mais velho do que o seu irmão. O tempo passou mais rápido para você do que para o seu irmão gêmeo. Mas quanto tempo se passou de diferença? Para simplificar os cálculos, nós vamos contar apenas o efeito da gravidade. A velocidade teria um efeito nisso também, mas nós vamos desconsiderar isso para esse vídeo. Substituindo os valores de raio de Marte, massa de Marte e as devidas constantes nessa equação bonitinha aqui, o valor que nós chegamos é de aproximadamente 0,04 segundos. Talvez um pouco menor do que vocês estavam esperando. Ou seja, você está mais velho do que o seu irmão por menos de 1 segundo. É imperceptível a diferença. Essa diferença pode ficar mais visível se, por exemplo, você decidir ir para a borda de um buraco negro ou de uma estrela de nêutrons. Mas quando falamos de relatividade, é sempre bom lembrar. Relativo a quem? Porque o tempo em Marte passaria de forma natural para você e, inclusive, se você continuasse em Marte pro resto da vida, você nunca saberia que envelheceu mais do que o seu irmão na Terra. Assim como o tempo pro seu irmão gêmeo passaria naturalmente para ele na Terra. A diferença só é perceptível quando os dois se encontram e comparam os valores. E isso é algo incrível. Como o tempo passa de forma diferente, nós nem percebemos isso. É como se a gente nem soubesse o que é o tempo. E spoiler, a gente não sabe direito. Ah, mas Pedro, são apenas alguns milésimos de segundo de diferença, não dá nem pra comparar direito. Mas pensem que a equação é igualmente válida para os objetos extremos do universo. E você passar alguns anos vivendo em um planeta próximo a um buraco negro pode significar séculos aqui na Terra, exatamente como acontece em Interestelar. É praticamente uma viagem no tempo que para você duraria pouco, dependendo de onde você estiver. Ou seja, e aqui vem a grande conclusão do vídeo, uma máquina do tempo que te faz viajar para o futuro nada mais é do que um foguete que viaja muito rápido, com velocidades próximas à da luz. Ou então, é simplesmente ficar parado em algum lugar com um campo gravitacional muito extremo. Falando desse jeito, máquinas do tempo até parecem deixar de ser coisas da ficção científica. Mas e se vocês pudessem ir para Marte? Vocês aceitariam ser os primeiros seres humanos no planeta vermelho? O que vocês acham que iriam ter mais saudades daqui da Terra? Escreve aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.